Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo a mais uma Madrugada Astral, seja bem-vinda a mais um programa. Eu sou Cris Jimenez, sou terapeuta holística, trabalho com numerologia kármica, tarô e mundo dos anjos. E hoje nós vamos falar de numerologia, mas antes de falar de numerologia, eu quero falar para vocês que esse mês de abril está sendo lançado o livro Seja a Luz, Introdução ao Equilíbrio e ao Desenvolvimento Espiritual. E ele está à venda pelo WhatsApp 11 9 85130477, 11 9 85130477, um livro para você trabalhar o seu autoconhecimento através dos 4 elementos da natureza, um livro para você trabalhar a sua força e também, junto desse livro, nós temos meditações. Sim, no final do livro você encontra um QR Code que te leva direto para uma lista do Spotify, onde você pode fazer as meditações sugeridas no livro, né? Então você tem a meditação do elemento água, você tem a meditação do elemento terra, você tem do elemento ar, água, terra, fogo, tem o éter, e também tem um capítulo lá que fala sobre a importância de cuidar do meio ambiente, a importância de cuidar da natureza. Esse livro, ele é a base dele, é a base para que você consiga compreender a sua vida aqui nessa terra, né? Para você conseguir compreender a sua história de vida e como que você pode se fortalecer no seu dia a dia para conseguir conquistar a sua história, para você conseguir conquistar os seus objetivos de vida. Afinal de contas, se você entende os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, você consegue sim trabalhar a sua força e começa a trabalhar a sua história de vida. E assim é mais fácil passar pelos obstáculos, né? Você faz que nem a água, você contorna os obstáculos, você não bate boca, você não vai criar confusões. Mas não, confusão de vez em quando a gente cria, porque às vezes a nossa paciência passa do limite e aí você quer socar a cara de um no asfalto, mas você não soca a cara de um, mas você soca o travesseiro para descarregar a raiva. Tá valendo. Tá valendo descarregar no travesseiro, né, a sua raiva, porque raiva acumulada dá problema de pressão, dá problema de digestão, dá problema aí que você acaba engordando, não consegue emagrecer. Então, coisas que a gente engole não é bom. Então, a gente descarrega no travesseiro aí, que já ajuda bastante né, Fernanda? Ajuda bastante a trabalhar, né, Fernanda, dona Jaque? Ajuda bastante a trabalhar aí as nossas questões. Bom, vamos falar de numerologia? Vamos falar de numerologia. O que é a numerologia kármica? A numerologia divina, que é a numerologia que trabalha com os 22 arcanos maiores do tarô. E aí, essa numerologia, ela vem falando do seu histórico de vida. Ela vem mostrando quem você é desde o momento que você nasceu. Aliás, ela vem falando quem você é antes de você nascer. Quem você foi antes de você estar de barriga de mames. Quem você foi antes de você ser coroado neste mundo com seu nascimento. Quem era você? O que você andou coligando, o que você andou aprontando, o que você andou fazendo em outras encarnações. E ela não vem numa linha de tipo, você foi rei, você foi rainha, você foi o príncipe das Arábias, herdeiro, porque regressão de vidas passadas, você percebe que ninguém, assim, eu ainda não achei ninguém que numa regressão de vida passada foi o limpador do estábulo. Ninguém limpava o estábulo, ninguém limpava o castelo. Todo mundo era rei, rainha, príncipe, é descendente sabe, do rei Herodes, descendente de Maria Madalena, mas ninguém é descendente dos plebeus. Impressionante como, né, quando vai fazer essas
essa parte, né, de regressão de vidas passadas, ninguém tem isso junto consigo. Então, o que acontece, né? A numerologia, ela vem falando da sua personalidade, né? Como que você foi, quem na realidade, você se tornou e o que na encarnação passada você deixou incompleto. Porque o ano que você nasceu, ele fala sobre algo que ficou incompleto, sobre uma situação que você não resolveu. Sabe quando você pergunta assim, nossa, mas que karma será que eu estou pagando? O que será que eu estou fazendo nessa vida? O que está acontecendo comigo? Né? Por que essa situação se repete toda hora da minha vida? Né? Por exemplo, toda hora você tem uma pessoa que puxa o seu tapete no emprego. Você entra, você começa aí e toda hora você tem uma pessoa que puxa o seu tapete no emprego. Quem é, né? Por que isso acontece? Isso tem uma explicação dentro da sua data de nascimento. A sua data de nascimento, ela forma o seu DNA espiritual. Portanto, a sua data de nascimento traz as características e traz todas as situações de vidas passadas que não foram resolvidas e que agora estão pendentes para esta vida. Também traz as informações do que você veio para cumprir nessa vida, qual é o caminho, qual é o seu propósito de vida, o porquê que seu espírito encarnou e o porquê que seu espírito encarnou exatamente na família que ele encarnou. Quando você entende o seu propósito de vida, quando você entende o seu DNA espiritual, né? Isto é, quando você entende quais são os passos que você tem que percorrer aqui, o que você tem que aprender, as coisas se tornam muito mais leves e muito mais fluídicas. E também você consegue evitar problemas e consegue evitar dificuldades que estão ali no seu caminho. Por quê? Porque na numerologia, quando nós falamos, né, numerologia kármica, nós estamos falando de karma. Então, nós estamos falando da lei da causa e do efeito. Eu estou falando que quando eu analiso a minha data de nascimento, eu analiso a lei da causa e do efeito que está agindo sobre mim. E que esta lei de causa e do efeito, esta linha tênue, né, que é a linha da causa e do efeito. Quando eu entendo a causa daquilo que está me acontecendo, eu consigo mudar o efeito. Quando eu compreendo profundamente aquilo que me segura na minha vida, eu consigo ter ferramentas para modificar isso e transformar uma situação que parece impossível de ser superada em algo fluídico e que vai começar a se dissolver. Eu dissolvo. Então, por que eu estou sempre traída, né? Por que na minha vida eu estou sempre atraindo a traição? Eu estou atraindo a traição porque em algum ponto ali da minha história eu estou me traindo. De repente, eu não estou sendo eu mesma dentro do meu casamento. Por quê? Porque se eu colocar as roupas que eu gosto, se eu me maquiar da forma que eu gosto de me maquiar, eu vou arrumar confusão com a pessoa que eu estou. Porque se eu resolver acender aquela vela para o Arcanjo Miguel, se eu resolver ir naquela gira de Umbanda, eu vou arrumar confusão com o meu parceiro ou com a minha parceira. Então, eu vou sufocando quem eu sou, eu vou me tornando uma pessoa que eu não sou para poder estar encaixada dentro daquela relação, dentro daquela história. Então, com isso, eu acabo atraindo para a minha vida traição e acaba atraindo para a minha vida dificuldades e complicações. Então, quando eu entendo isso dentro da numerologia, né? Quando eu entendo quem eu sou, então, por exemplo, eu sou uma pessoa 5. Então, se eu sou um número 5, eu vou ser uma pessoa que gosto da liberdade. Eu vou ser uma pessoa que gosto de estar conhecendo novos lugares, de estar conhecendo novas pessoas, de estar desbravando novas paisagens. Eu vou ser uma pessoa que não vou ter religião. Então, não adianta, por exemplo,
eu estar dentro do meu relacionamento, da minha família, querendo me encaixar dentro de uma história que não cabe a mim. Isso vai fazer com que este 5 se volte contra mim. E esse 5 vai ser como, né? Qual é o karma do 5, por exemplo? O karma é problemas na coluna, problemas digestivos, problemas com ansiedade, dificuldades de emagrecer, dificuldade de movimentar, uma apatia profunda, não é nem a depressão em si, mas a própria apatia mesmo, a falta de vontade de fazer qualquer coisa, de movimentar. Por quê? Porque se eu não posso ter o meu movimento, se eu não posso criar a minha história, se eu não posso estar, né, fazendo aquilo que eu gosto, o que vai acontecer? A energia que deveria fluir para a minha vida, o dinheiro que deveria entrar para mim, não vai entrar. Não vai entrar. Porque o dinheiro, ele não tem a ver só com o trabalho, mas o dinheiro ele tem a ver com o meu valor pessoal, com aquilo que eu sou, com quem eu me identifico. Então, se eu não me valorizo, se eu não consigo me priorizar, né? Se eu não consigo me priorizar, se eu estou sempre pedindo, por favor, me atenda, por favor, goste de mim, por favor, me acolha. Se eu estou sempre pedindo por favor para as pessoas, né, entrando nos locais quase como que, né, pedindo desculpas pela minha própria existência, é claro que o dinheiro não vai parar na minha mão, porque o dinheiro não tem só a ver com essa questão do trabalho, ele vai muito além disso. Ele não é só isso, ele vai muito além disso. Então, eu entendo que quando eu compreendo a minha natureza, quando eu compreendo realmente a pessoa que eu sou, quando eu compreendo realmente quem eu nasci para ser, eu consigo desbloquear os meus objetivos e, portanto, eu consigo desbloquear também o meu dinheiro, né? Tem um número, né, que a gente sempre fala, né, que a partir da 15ª encarnação, as pessoas, elas não têm religião. E a maioria de nós que estamos vivendo este século, estamos acima da 15ª encarnação. Então, pode ver que nós temos 2 linhas de pessoas. Pessoas que são fanáticas, né? São religiosos fanáticos e ortodoxos, inflexíveis, muitas vezes dentro das suas histórias. E nós temos também pessoas que não estão querendo ser rotuladas, que não querem estar rotuladas dentro de uma religião. Elas querem estar dentro de uma espiritualidade. Elas querem trabalhar a sua espiritualidade. Então querem lá, sabe, ir na igreja lá e fazer sua reza, fazer sua oração. Querem ir no terreiro, bater seu paó. Querem ir lá na igreja falar seu amém. Quer ir lá na tribo indígena tomar lá a reza do pajé. Quer ir lá no Hare Krishna lá e saudar os deuses hindus. Então, elas têm um leque, né? Tem uma variedade de crenças, porque elas acreditam que o universo conversa com elas. Você é dessas pessoas? Você é dessa pessoa que o universo carrega, que você carrega o universo dentro de você? Que você é uma pessoa universalista, né? Aqui a Fernanda está dizendo que vai na igreja e vai na macumba. É isso aí, Fernanda. A Fernanda, por quê? Porque a Fernanda ela tem uma ideia de que a história dela, né? De que a energia dela conversa com vários segmentos. E que a partir do momento em que eu entendo isso, eu não me cobro tanto. É a partir do momento que eu entendo que assim, que tem dia que eu vou estar mais para oração, que eu vou estar querendo ouvir um louvor. E tem dia que eu vou estar querendo escutar um ponto de um preto velho. E tem dia que eu tô ali querendo rezar meu terço. Porque uma coisa é certa. Se você trabalha o seu autoconhecimento, se você mergulha profundamente dentro da sua alma e sabe os seus pontos fortes e fracos, sabe seus anseios, sabe seus desejos, você também sabe silenciar a sua alma
para a energia certa daquele momento. Você sabe recarregar a sua tomada, a sua energia na tomada certa. Porque, dependendo de como você está, você vai precisar de um tipo de, né? Dependendo do tipo de doença que você tem, dependendo do tipo de debilidade que você apresenta, você vai precisar de um tipo de vitamina. Talvez hoje você precise de uma B12, aí amanhã você precisa de uma vitamina D, depois você precisa de uma vitamina A. Então, quer dizer, cada momento de necessidade, você vai ter uma tomada para recarregar as suas energias. Então, quando eu tenho essa tomada, né, quando eu recarrego a minha energia nessa tomada, eu consigo vivenciar a minha história de uma forma mais completa. E sabe o que isso resulta? Uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais feliz, uma pessoa que consegue contornar as dificuldades, os obstáculos de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, porque eu sei aonde me dói. Portanto, eu vou proteger este cantinho que me dói, eu vou proteger ele. Ou vou curá-lo, se for da minha vontade curá-lo, eu vou curá-lo. Porque é a partir do autoconhecimento que eu entendo que, de repente, eu não nasci para ser uma pessoa que estou presa dentro de uma empresa ali, regrada das 8 às 5. Ou que não. Eu nasci para ter uma estabilidade, eu gosto de ter essa obrigação das 8 às 5. Eu gosto de saber que eu vou ter 1 hora de almoço e que no dia 5 o meu salário vai estar lá, no dia 20 o meu vale vai estar lá e eu tenho esse dinheiro aqui e com esse dinheiro que eu ganho eu vou me organizar. Eu posso ser esse tipo de pessoa, ou não, eu posso querer estar muito além disso, eu posso não querer ter um horário fixo para trabalhar, mas eu gosto de saber que se eu quiser trabalhar durante o dia, eu vou trabalhar, se eu quiser trabalhar durante a noite, eu vou trabalhar, e que isso vai fazer a minha vida rodar. Então, o autoconhecimento, né, eu entender os meus números, eu entender a minha força, vai fazer com que eu compreenda o que é que movimenta a minha vida. Portanto, eu vou saber o que é que me traz autoconhecimento, o que é que me traz prosperidade, o que é que vai fazer eu prosperar, o que é que vai fazer eu avançar na vida. Como que eu posso avançar? Como que eu posso chegar em patamares mais altos? É através do entendimento dos meus números. E isso vai se estender também para o número da casa. Se você somar o número do seu celular, se você somar o número do seu RG, do seu CPF, você vai ver que existe quase que um padrão, né? Que você sempre está atraindo determinados números, né? Porque aquele número que você está atraindo são números daquilo que você precisa aprender, são números daquilo que você precisa trabalhar, que você precisa avançar na vida para poder ter o melhor dela. Ninguém nasceu nessa vida para sofrer, ninguém nasceu para poder ser infeliz, para não ter dinheiro, para ser impróspero, ninguém nasceu para isso. Todos nascemos para ter uma energia, para ter uma força, para ter uma luz que nos guia. No entanto, alguns vão despertar mais cedo, outros vão despertar mais tarde. Então, o despertar mais cedo, o despertar mais tarde, vai depender muito do conhecimento que você tem e do quanto que você se dedica a você e a sua espiritualidade, do quanto que você se dedica a se expandir na vida enquanto pessoa e enquanto espírito em evolução. Então, eu te convido a conhecer a numerologia kármica, né? A passar por uma consulta, a estudar, também pode se tornar um profissional. Então, vem entender, né, o que está acontecendo na sua vida, a ligação que você tem com seus pais, com seu marido, com seus filhos, com aquele crush que você não esquece de jeito nenhum. Entender quais são as energias que te seguram aí e que estão te impedindo de ir para frente e de compreender quem você é realmente agora.
Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa, por exemplo, porque ela falou: poxa, Cris, eu não consigo ficar em emprego nenhum, eu não consigo lidar, mas eu sou ótima vendedora, eu sou uma pessoa que eu consigo trabalhar muito bem o setor de vendas. Mas o setor de vendas que ela precisa trabalhar é justamente o setor de vendas energético. É vender banhos, é vender consultas, é trabalhar com autoconhecimento com as pessoas, é resgatar vidas. Nós, espiritualistas, nós somos os garis da espiritualidade. Nós é que mexemos com a sujeira humana, nós é que resgatamos muitas vezes pessoas que atentam contra a própria vida, pessoas que já desistiram de estar aqui. Somos nós que estamos aqui, sabe, na linha de frente, resgatando essas pessoas e trazendo elas de volta à vida, à consciência. Porque nada pior do que sair dessa vida com a sensação de que você não viveu. Quantas pessoas estão dentro de hospitais, presas no seu corpo físico, porque tem a sensação de que não viveu. Tem a sensação de que não fizeram nada durante os anos que se passaram. E esta deve ser uma das piores sensações de um ser humano. Eu espero, nunca ter essa sensação de que está chegando o fim da minha vida e de que eu não vivi. Que eu sobrevivi somente, que eu só se passou-se os dias, mas que eu não fiz nada realmente com o tempo que eu tive aqui. Então, que você possa realmente ter autoconhecimento e acreditar um pouco mais no melhor que a vida possa te oferecer. Que você possa evoluir, que você possa expandir junto da sua consciência, entendendo que o universo tem diversas linguagens, o universo tem diversas formas de conversar, e que uma dessas formas de conversar é a numerologia. Então, que você possa trabalhar a numerologia, que você possa trabalhar a sua força de vida, se expandindo cada vez mais. Novamente, te convido a trabalhar a numerologia, e eu tenho um livro chamado Sua Vida Descrita em Números, que é a introdução à numerologia kármica, e você pode adquirir pelo WhatsApp 119-8513-0477, 119-8513-0477, e também pelo site da Amazon. Só colocar lá Cris Gimenez Numerologia, ou me pede o link que eu te envio o link para você possa comprar aí através da Amazon, tá bom? Muito bom estar com você. Que a vida possa te abençoar cada dia mais, te expandindo e te trazendo novos conhecimentos e novas formas de vivência. Que a luz dos anjos e dos arcanjos ilumine cada dia mais a sua história. Me siga nas redes sociais, @Cris Gimenez Oficial. Não deixe de compartilhar esse programa, não deixe de compartilhar esse programa para os seus amigos. E um dia mais no espírito, um dia menos na carne. O importante na vida é ter com quem compartilhar. Beijos, fiquem na luz e até mais. Tchau!